Examinando o capítulo 9 de Levítico, notamos que no 8º dia o Eterno Deus havia de aparecer e manifestar que aceitava os sacrifícios oferecidos nesse dia, ao mesmo tempo que fazia resplandecer a sua presença em glória no meio do povo. Foi o que teve lugar. Arão abençoou em primeiro lugar o povo, permanecendo perto do sacrifício. Depois Moisés e Arão entram no tabernáculo e, após terem saído, abençoam o povo. O sentido destas duas bênçãos é este. Em primeiro lugar, Cristo, sacerdote, abençoa em virtude do sacrifício oferecido. É a base da bênção de Israel em todo o tempo e o que mantém a sua existência como povo, até que seja abençoado publicamente, depois que Cristo, após ter entrado e permanecido por um momento oculto no tabernáculo, sai e abençoa o povo no duplo caráter de rei e de sacerdote. Esta segunda bênção terá lugar a quando do regresso de Cristo. Então, a aceitação do seu sacrifício será manifestado publicamente. A glória de Cristo aparecerá ao povo e esta aparição fará dele um povo de verdadeiros adoradores. Esta cena é do mais alto interesse, mas há uma observação a fazer a tal respeito. A igreja não se encontra aqui, quer dizer, neste assunto deste capítulo 9, embora se encontrem princípios gerais que se aplicam a todos os casos da relação de Deus com os homens, a não ser que seja aqui representada pelas pessoas de Moisés e de Arão, a bênção desce e manifesta-se. A aceitação da vítima é posta em evidência quando Moisés e Arão aparecem diante do povo, a sua saída do tabernáculo. Será assim para Israel, quando o Senhor Jesus aparecer e for reconhecido por aqueles que o traspassaram. A eficácia desse sacrifício será manifestada em favor dessa nação. Para nós, o conhecimento da eficácia desse sacrifício é-nos concedida durante o estado ou a estadia de Cristo adentro do véu, ou antes no próprio céu, porque agora o véu está rasgado. Israel não conhecerá a aceitação do sacrifício senão quando o Senhor aparecer como Rei. Para nós, o Espírito Santo veio, enquanto que Cristo está ainda adentro do véu. Temos, pois, por antecipação, a certeza de que Ele é aceito e de que nós estamos unidos a Ele, lá onde Ele se encontra. Aqui, a manifestação tem lugar no átrio onde o sacrifício era oferecido. E depois que Moisés e Arão tornaram ao lugar em que Deus falava com o povo, não ao lugar onde ele, Deus, comunicava somente com o mediador, isto é, diante da arca do testemunho, onde o véu era tirado do rosto daquele que falava com Deus. Um pormenor muito particular se liga ao serviço desse dia. Não houve, nessa circunstância, sacrifício cujo sangue fosse levado ao santuário e o corpo queimado fora do acampamento. Vamos comentar sobre isto depois, alguns detalhes. Um sacrifício pelo pecado foi bem oferecido, mas do gênero daqueles cuja carne deveria ter sido comida pelo sacerdote. Veja o capítulo 10, agora de Levítico, versículos 17 e 18, sobre este assunto que acabamos de falar. As relações que tinham sido estabelecidas eram comparativamente exteriores. O pecado e a impureza eram levados totalmente para fora do acampamento e tirados, mas não havia nenhum acesso adentro do véu, nem nenhum caminho para o homem se aproximar de Deus. Enfim, capítulo 10, vemos o que sucede, infelizmente, sempre ao homem. Mesmo do dia do seu estabelecimento, o sacerdócio falha no que concerne à glória de Deus,
Nadab e Abiú oferecem um fogo estranho, atuam como homens naturais nas suas relações com Deus, em vez de basearem o seu serviço no altar dos sacrifícios, e morrem. Os sacerdotes não devem nunca suceda o que suceder, abandonar a sua consagração. Note os versículos 6 e 7 deste capítulo 10 de Levítico. Devem ser nazireus, aliados de tudo o que for excitação da carne. Essa palavra aliados, separados, devem ser nazireus, como era um nazireu separado de muitas coisas comuns aos outros homens, mas eles eram separados de tudo o que podia excitar a carne. Então, eram postos à parte para Deus, estes homens, tanto os nazireus, como também os sacerdotes. E estranhos, eles eram separados à parte para Deus e estranhos a tudo o que tendesse a fazê-lo sair de um estado de recolhimento na sua presença, na presença de Deus. Porque esta aniquila a carne, ou seja, a presença de Deus aniquila a carne, a fim de exercer todo o seu poder sobre os sacerdotes. Importa que a presença de Deus seja sentida em toda a sua força e que a carne se cale diante dele. É apenas com esta condição que se pode discernir o que é impuro do que é puro, o que é profano do que é santo. Há coisas permitidas, alegrias reais, mas que não se casam com o sacerdote ou sacerdócio. Alegrias decorrentes das bênçãos de Deus, mas que não têm mão na carne, como o faz a sua presença, porque há sempre uma certa reserva ou retenção produzida sobre o coração, sobre a natureza e a sua atividade pela presença de Deus. E é perante ele, perante Deus, que se exerce o sacerdócio. Para finalizar, havíamos dito que não houve, nessa circunstância, sacrifício cujo sangue fosse levado ao santuário e o corpo do sacrifício queimado fora do acampamento. Não nos é dito positivamente se o bode pelo povo era queimado fora do campo. O bezerro por Arão era feito isto, era queimado fora do campo. Veja o versículo 11. Embora o seu sangue não fosse levado para dentro do véu, note os versículos 16 e 18. É-nos simplesmente dito do carneiro. Veja o versículo 15. É dito assim: e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. O sacrifício de Arão parece demonstrar que o caráter do sacerdócio de Cristo não põe Israel em comunhão com o que se encontra adentro do véu, no tabernáculo. O sangue era posto sobre o altar, no átrio. Os filhos de Arão deveriam ter comido o sacrifício pelo povo, no sentido de uma falta que ele teria cometido, estando já em relação com Deus, relação essa de que ele tinha perdido o gozo. O ouvinte notará, quanto ao remanescente de Israel, ou seja, aos 144.000 que estão sobre o monte de Sião, com o Cordeiro, desde agora rei, outrora homem de dores em Israel, isto está em Apocalipse capítulo 7, seguindo, que ele está sobre a terra, aprendendo o cântico que se canta no céu, onde ele próprio se não encontra. Estamos falando de Cristo. Ele próprio não se encontra mais no céu, mas sim sobre este monte com 144.000, isto ainda futuro, com esses escolhidos da nação de Israel. Então, onde ele próprio não se encontra no céu, mas com eles,
aprendendo o cântico para cantar este cântico.